Nazarine, boa noite para você, sua família, bom final de semana. Muito obrigado, tá? Poeta, meu grande poeta, amigo de longa data, professor Erlen. Tudo bem, Gladys? Salve, Jorge. Gladys, boa noite, Gladys. Salve, Jorge. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos André Luiz, nosso inestimável amigo e irmão, Dr. André, né? Vamos conversar então hoje, semana que vem, quarta-feira que vem nós terminamos a obra, vamos dar sequência. É um grande desafio estudar André Luiz, grande desafio. Ler, né? Porque eu sou um leitor, como aqueles velhos bisavós, avós, tataravós, pentavós, né? Aqueles limpos netinhos, bisnetos, tataranetos, né? Então a gente vai lendo, como se estivesse cantando história, aprendendo, muito mesmo. Ontem eu fiz também um estudo desse. Oi, Alice, boa noite. Na TV Chico Xavier, lá de Campina Grande, na Paraíba, e lá eu estou fazendo o estudo de Os Mensageiros, que é a segunda obra do André Luiz, né? Essa é a quinta, né? Mas como nós aprendemos, é absurdo. Parece que tem hora realmente que a gente olha assim, meu Deus do céu, será que é tudo isso mesmo? São coisas fantásticas demais, fantásticas. São coisas que nós não paramos para imaginar a realidade que ele nos traz no livro Mensageiro. Então, meu Deus do céu, que coisa, como é que nós precisamos aprender muito esse mundo paralelo, esse mundo chamado espiritual, esse mundo errático, né? O mundo da erraticidade. Nós temos que aprender infinitamente, muito, mas não é pouco não, muito mesmo. E ninguém melhor do que André Luiz para nos ensinar isso, porque ele é muito curioso, né? E ele é muito sucinto também, ele é bastante prático, ele é muito lógico, muito direto naquilo que ele ensina. E aqui que ele ensina, porque nós pensamos, é o André Luiz, não é? O André Luiz, ele recebeu a incumbência do ministério, foi o Ministério do Auxílio, quando estava recolhido do Ministério do Auxílio, que o ministro Clarencio o autorizou a fazer os estudos, as observações, as análises, para trazer para nós aqui na Terra. E é o que ele está fazendo, o que ele fez, né, durante um bom tempo, na década de 40, trouxe 13 obras consagradíssimas, né, e que nós estamos estudando. Essa é a quinta, né? Vamos lá, estamos terminando já. Esse título ele botou como Velha Afeição. Nós vamos falar agora da família dele. Nós vamos falar um pouco mais da família de André Luiz. Curiosa assembleia de velhinhos se postou ao lado de Calderaro e de André. Mostravam todos cara feia, aspecto lamentável, todos eles esfarrapados, esqueléticos, mãos cheias de substâncias lodosas, estavam repletos de lodo, sujos de lodo, segundo ele, né? E pegavam lodo e traziam lodo assim no peito, apertavam assim, como se estivesse se lambuzando de lodo, é o que ele demonstra para nós aqui, esse quadro. Ao menor toque de vento, agarravam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando o infinito receio de perder o lodo. Dava um ventinho e segurava, quer dizer, aquele troço mal cheiroso. Nós estávamos na planície lodosa, né? Um verdadeiro pântano de lodo. E esses seres esqueléticos, feios, velhos inclusive, né? De características e reflexos de quem ainda traz a velhice no perispírito, pegava esse lodo com medo de perder o lodo. Davam um vento e seguravam o lodo. Entreolhavam-se apavorados como se temessem o desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos, desconfiados. Às vezes faziam menção de correr,
mas retinham-se no mesmo lugar entre o medo e a suspeita. Dá a impressão até que nós estamos lidando com bichos, aqueles bichos da selva, né? Eles olham para a gente, fingem que vai fugir, para, encara de novo, depois tenta que vai fugir, verdadeiros animais, né? Um deles observou em voz rouquenha: precisamos de alguma paga, quer dizer, precisamos ganhar dinheiro. Não podemos com demora. E os nossos negócios, nossas casas? Incalculável é a riqueza que descobrimos. Então, depois vocês vão ver que o lodo representava na consciência enegrecida desses nossos irmãos desencarnados, nessas regiões de bruma densa, de treva pura, como se estivesse mergulhado no ouro, vocês vão ver. Então, indicava com um punhado de lodo a escorregar-lhe nas mãos encurvadas, como se fosse realmente um tesouro. Mas todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões nesta miserável charneca. Indispensável é ganharmos o caminho de volta. Então eles pegavam o lodo e com medo de serem roubados naquelas condições. Isto aqui assombraria qualquer um. Eles estavam com medo da região. No medo, mergulhado no lodo, cheio de lodo, mãos enlameadas como se fosse ouro, e quando dava um ventinho com medo de perder, traziam ao peito e tinham medo de serem assaltados porque a região era de muito sofrimento. Calderaro esclareceu o seguinte: são usurários. Usurários desencarnados há muitos anos. Usurários, isso é um processo psicopatológico gravíssimo, e nós vemos muito, por exemplo, norte-americanos. Existem casos lá nos Estados Unidos em que ricaços, pessoas muito ricas norte-americanas, americanos, eles saem à noite e ficam nas portas de restaurantes norte-americanos e param nos seus carros caríssimos para recolher a sobra do restaurante. Porque nos Estados Unidos, a questão de... existe a chamada indústria do processo, né, que se alguém comer alguma coisa num restaurante, doado, né? Aqui no Brasil, os restaurantes doam para as instituições e tal. Mas lá, se alguém tiver uma diarreia, qualquer coisa assim, entra na justiça e eles pegam muito dinheiro de indenização de restaurante. Então, os restaurantes jogam muita comida fora para evitar esses processos judiciais. E são comidas comíveis, evidentemente, mas esses ricaços, eles vão lá porque são chamados usurários, são pessoas que têm muito dinheiro, mas vai lá catar aquela lixarada para levar para casa. São seres psicopatas, né? Riquíssimos, norte-americanos. Hoje, encarnado, é muito comum acontecer nos Estados Unidos. Agora estão falando das trevas. São seres usurários, né? Desceram tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram impossibilitados ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno. São incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Incapazes. Na crosta da terra, quando estavam encarnados, não enxergavam meio de se ampararem com a ambição moderada e nobre, só pensavam em dinheiro. Nem reparavam os métodos de que se usaram para atingir os fins egoísticos, passando os outros para trás. Menosprezavam direitos alheios, escarneciam das aflições dos outros, armavam-se derradeiras ciladas a companheiros incautos no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança, cada vez mais ricos. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça no campo das ideias. Olha só, nós vimos nessa obra, No Mundo Maior, como acontecem problemas de loucuras, de psicopatologias graves em função de emissões maléficas de matérias mentais de pessoas que nós prejudicamos. No caso aqui, pessoas que foram passadas para trás por esses ricaços, emitindo essas maléficas emissões de vingança, de maldição, que foi exatamente impondo esse destrambelhamento mental. E não obstante... Ô Paulette, boa noite.
e, não obstante, muito ricos que foram, né? Eu estou falando de ricos do século XIX. Essas pessoas que nós estamos falando são do século XIX, no começo do século XX. Assim, atordoadas, fixam estas nos delitos do pretérito, transformando em autênticos fantasmas da avareza. E aí, atormentada pelas miragens de ouro, neste deserto de padecimento, não podemos predizer quando despertem dada a situação em que se encontram. Eles talvez fiquem em um processo psicopatológico ligado à riqueza nessas regiões penumbrosas por tempo indeterminado ou não tem, por uma data que não tem como se definir quando, porque estão enlouquecidos. E enlouqueceram na paixão de possuir cada vez mais, acabando essa sinistra aventura como escravos de monstros mentais de formação indefinível. Tudo no mundo mental. Um dos velhinhos, dos anciãos, elevou a voz num estranho concerto, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Aí alguma voz de um velhote começou a falar, e o André Luiz escutou. Não seremos vítimas de um pesadelo? Aqui é um pesadelo, não é possível. Às vezes eu chego a supor que estamos equivocados. Esse velhinho, no meio das trevas absolutas, enlameado, com as mãos cheias de lama, etc., como se fosse ouro. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde é que nós estamos? Não teríamos ficado loucos? Isso o velhinho lá, um desses velhos, cadavéricos, monstrualizados, totalmente, se tornar o seu perispírito realmente verdadeiros monstros em termos de seres humanos, quer dizer, com feições monstruosas. Quem estaria louco? Aí o André interrogava, aquele velho, ele ouviu a voz do velho, quem disse agora, né? Será que estamos loucos? Quanto tempo estamos aqui e tal? O André Luiz, pelas vibrações da voz, ele reconheceu alguma coisa. Aí ele disse, quem estaria louco? Aquele velho ou eu? O André Luiz ficou assim. Então ele começou a fixar os traços, né? E será possível? Aquele espírito desventurado recordava o meu avô paterno, chamava-se Cláudio. Então, naquele mesmo instante, o André Luiz percebeu na voz, reconheceu na voz, embora não na figura em si, cadavérica, né? Mas na voz ele reconheceu que recordou o seu avô, que era pai do seu pai e tinha o nome de Cláudio. Esse avô de André Luiz, que está nessas condições, totalmente mergulhado no lodo, como se fosse mergulhado no ouro. Afeiçoara-se André desde os mais tenros anos, de trato frio, e vai contar agora quem era o seu avô Cláudio. Ele era frio com os outros, afagava-lhe bastas vezes, acariciando a cabeleira infantil com as suas mãos que os anos haviam enrugado. Então ele está contando, quando ele era criança, o André Luiz, esse avô Cláudio, que ele está agora, que ouviu a voz e reconheceu, acariciava a cabeça dele, né? Usava suas mãos com muito carinho, tinha muito carinho pelo André Luiz quando era criança. Seus olhos cintilavam quando pousados nos olhos de André e de sua mãe. Então, o avô dele, quando é encarnado, esse Cláudio, que está nas trevas, ele gostava demais do André, gostava da mãe de André, tinha um carinho por ele, né? Sempre afirmava que só em companhia de André ele acalmava as suas crises nervosas e os momentos que precederam a sua morte. Ele diz o seguinte, que ele se lembra desse momento, André Luiz, como criança, né? De que esse avô ele se sentia mais firme e mais calmo nas suas crises perto de morrer, quando estava perto de André Luiz criança. André não se lembrava da história do avô com as particularidades especiais. Sabia que fizera considerável fortuna em ajos escandalosos, curtindo a espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Então ganhou tanto dinheiro, ficou, como ele disse, né, muito rico, mas por causa disso ele acabou curtindo espinhos mentais, né, em sua velhice. Perturbara-se nos últimos tempos do corpo e via delatores e ladrões a toda parte, os obsessores, esses suas vítimas financeiras, cobrando dele. Aflito, o pai de André transferiram-o para a residência de sua mãe, onde sua mãe o auxiliou a vencer as derradeiras padecimentos. Eu quero dizer, o Cláudio, quando estava bem doente, foi levado para a casa de André Luiz
porque o filho dele, que era o pai de André Luiz, levou-o para sua casa para cuidar dele nos seus últimos momentos. E no instante veio à memória de André Luiz a desencarnação do Cláudio. Trouxeram André do colégio, então ele estava no colégio, pegaram ele no colégio, onde ele fazia um curso secundário, para pelo menos beijar as mãos frias pela última vez do defunto do Cláudio, na casa dele, que morava na casa de André Luiz. André nunca se esqueceu de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito parecia guardarem ciosamente algum tesouro oculto, quando estava morto já no caixão. E nos olhos vítreos, que não conseguiram fechar, quer dizer, ele morreu, mas não conseguiram fechar os olhos do avô dele. Então ele foi enterrado com os olhos abertos. Vagueava o pavor do desconhecido, como se o assaltassem trágicas visões do além para onde fora arrebatado a contragosto. No curso do tempo, André veio saber que seu avô deixara valioso patrimônio financeiro que seus parentes dissiparam em ostentosas ilusões. Tornando ao passado, André reconheceu que forte laço unia aquele desgraçado, que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que apertava o coração como se fosse ouro. Enquanto as reminiscências enchiam a cabeça de André, aquele instante gritava-lhe um companheiro infeliz, nesse instante, pesadelo? Agora conversando com Cláudio. Nunca, ô Cláudio, não te sensibilize tanto. Ah, seu nome fora pronunciado. Aí foi nesse instante, quando aquele perturbado disse, ô Cláudio, para com isso, não estamos perturbados, não estamos loucos. Quando falou o nome de Cláudio, André Luiz, bom, agora eu sei que estou com meu avô. Não só reconheceu a voz, como teve a certeza que era o seu avô, porque um dos sofredores lá chamou o avô dele de Cláudio. Aí, quando foi pronunciado, a confirmação, né, ficou estarrecido, ele quis gritar, não conseguiu, Calderaro amparou André Luiz, ele ficou meio desestabilizado, vendo o avô nessas condições. A última visão que ele tinha do avô morto, né, que ele saiu do colégio e tal, beijou as mãos, viu toda aquela cena de pavor, e agora vendo o avô, e você vê quantos anos depois. Entendo agora a significação de tua vinda a estas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Aí dá uma explicação para André Luiz que a irmã Cipriana sabia que ele ia encontrar o avô dele ali. Não temos tempo a perder. Seu avô revela-se receptivo. Ele agora está começando a abrir para a recepção. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire uma atmosfera de pesadelo cruel. Vamos ajudar ele. Agora é muito importante auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue. Então vamos fazer com que ele passe a enxergar André Luiz, Calderaro, etc. Aflito, o André Luiz seguiu a Calderaro, passou a aplicar passe, né, que é o recurso fluídico, sobre os olhos bem embaciados do Cláudio, né, e a entidade que, com o providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e os viu afinal. Então, a partir desse momento, Cláudio conseguiu conquistar a capacidade de visualizar André Luiz, o próprio Calderaro. E deu um grito, né, perante os colegas deles aterrados, e disse, que luz diferente é essa? E esfregando os olhos, acrescentava dirigindo-se aos dois. De onde vindes? Sois padres? Então, o Cláudio perguntou ao André Luiz e ao Calderaro de onde eles estavam vindo, se eles eram padres. Certamente aludia, por que ele chamou de padre? Porque eles usavam uma túnica branca, né? E André Luiz estava com túnicas brancas. Talvez essa túnica branca de André Luiz e a túnica branca de Calderaro confundiu a cabeça de Cláudio, e Cláudio achava que estava diante de dois padres. O André Luiz avançou ligeiro. Meu amigo, sois o Cláudio M, né? Não quis dar o sobrenome. Sois o Cláudio M, antigo fazendeiro nas vizinhanças de V, aí também, entre aspas, então uma cidade do Rio de Janeiro? Sim. Conheceis-me? Quem sois? Diz o Cláudio. Desde muito estou preso nesta região misteriosa, cheia de perigos, de monstros, porém abundante de ouro, de muito ouro, no meio do lodo, como se fosse ouro. Vossas palavras me reanimam. Oh, por piedade, ajudai-me a sair, quero voltar. E ajoelhando-se agora de braços estendidos para André, repetia, eu quero voltar,
rever os meus, sentir-me novamente em casa. André abraçou compungido, sem desejar chocá-lo com inoportunas revelações, e explicou: Cláudio, sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga fechou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encarcerastes o espírito num sonho de vão, na realidade um sonho mentiroso, vão de mentirosa riqueza. A morte vos retirou a alma do corpo carnal há mais de 40 anos. Então André Luiz já usou a verdade para ele ali. Você já está há mais de 40 anos aqui nessa região. Cláudio esbugalhou os olhos angustiados, não relutou e desatou em pranto convulsivo, dilacerando-as em fibras mais íntimas. O André ficou dilacerado. Bem o sinto, murmurou, inspirando muita compaixão. Tenho a cabeça congestionada, incapaz de raciocinar. Mas e o ouro? O ouro que ajuntei com tanto suor? Reparai vossas mãos agora, que divina claridade vos bafeja o espírito. Então André Luiz, olha para suas mãos agora, porque agora ele estava tendo uma visão mais clara. Foi trabalhado magneticamente para ele ter uma visão mais clara do que estava acontecendo com ele. O patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias converteu-se em lodacentos detritos. Olha a sua mão como é que está cheio de lodo. Aí ele olhou. Cláudio pôs-se a contemplar as massas de lama que abraçava e gritou aterrorizado. E a partir desse terror, em seguida, pousando em André os olhos lacrimosos, considerou: será castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. Então ele, nesse momento, será castigo? A minha falta para com Ismênia exigia punição. Ele estava achando, e viu lama, estava sofrendo muito, não era ouro, coisa nenhuma. Então ele estava, poxa, eu estou sendo punido. E ele lembra de uma tal de Ismênia. Adiantando a vocês, Ismênia foi uma filha do seu pai, fora do casamento, que foi trazido para dentro de casa e se tornou praticamente a empregada, e que ele, vocês vão ver na história, acabou deserdando e jogou ela na miséria. Mas ela era consanguinamente irmã dele. Mas vamos lá. Como os soluços lhe asfixiassem a garganta, André questionou: a que referis? A minha irmã, cujos direitos espezinhei. Sensibilizando-nos intensamente, prosseguiu: sois enviado de Deus e ouviu-me em confissão. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã que não era a filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorracei-a do ambiente doméstico. Expulsei-la de casa. Provei que não partilhava dos meus laços consanguíneos para melhor assenhorear-me da fortuna que meu pai nos deixou. A pobrezinha implorou, sofreu, no entanto, releguei-a a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido com a morte do pai. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre, e fixando as mãos enodoadas, prossegui amargurosamente, e agora, cheio de lodo na mão. André ia consolá-lo, abrir-lhe o coração, comovido até as lágrimas, Calderaro pediu pela esse. Aguenta aí, André, silêncio. Cláudio continuou, descortinando novos campos ao sentimento de André. Onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, olvidando a minha própria alma? Onde respirará a minha irmã, a quem desapossei de todos os recursos que a Ismênia? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou, quem me socorrerá? Alongando os braços ressequidos, suplicava. Então ele estava até com os braços como se fosse um galho, né? Era uma coisa, um vampiro mesmo. Tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado sem ninguém, tá? 40 anos nessas condições. Valei-me, emissário do Eterno. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, eu tenho muito medo. Lembre-se que
Só se conseguiu isso porque ele já estava começando a se abrir para essa possibilidade. Quando o Calderaro percebeu, disse, não, agora vamos chegar porque ele está pronto já para tentar chegar mais perto da verdade. Demorando André, o olhar que realmente estava chorando bastante, o André Luiz, meus familiares olvidaram-me o devotamento. Só aí ele vai dizer, vai lembrar do André Luiz, só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro hoje. Aí estampou uma expressão de ternura na máscara dolorosa e esclareceu, o meu neto André Luiz era a luz dos meus olhos. Então ele já faz uma confissão, André Luiz quase desmaia numa hora dessa, né? Muitas vezes os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões, manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Então, o sonho do avô de André Luiz é que o André Luiz, nessa época estava fazendo secundário, né, fizesse medicina. Tanto é que ele diz aqui, destinei-lhe um legado para esse fim. Então ele deixou uma fortuna para o pai de André Luiz para que ele fizesse medicina, o André Luiz fizesse medicina. Pretendia vê-lo fazendo bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que infligira a minha irmã, a Ismênia. Contudo, consola-me com a ideia de que o neto André Luiz, do meu coração, de algum modo gastaria o dinheiro que eu indebitamente aferrolhara, educando-se como convinha para benefício de todos no campo da medicina, seria o benfeitor dos pobres, dos doentes, espargiria sementes dadivosas, onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Bem consciente que ele está agora. Meu neto, o André Luiz, seria belo, querido, respeitado. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com a atenção presa aos gestos de André. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, poderias levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram? Não mereço o afastamento destas masmurras, em que enlouqueci, mas ser-me-á consolo saber que André Luiz tem ciência dos meus sofrimentos. Ah, não mais valeram sinais do Calderaro para que André contivesse esperando ainda mais. Por mais que o Calderaro tentasse segurar o André Luiz desabou de sofrimento. O seu peito como que rebentara numa torrente de pranto reprimido, André Luiz começou a chorar copiosamente, de uma forma irreprimível. Ali não se achava antes assembleias superiores cujas emissões de energias lhe sustentassem até o fim no combate educativo da autodisciplina. Ele só podia estar o universo aqui nesse momento, não aguentaria. Ele chorou muito, muito diante do Cláudio, seu avô, 40 anos nas trevas, fez muito mal como encarnado, expulsou uma irmã legítima, embora fora do casamento, mas uma irmã, que era filha do pai dele mesmo, pegou uma herança muito grande, ficou muito rico, passou para trás muita gente que levou ele aos problemas psicoemocionais, psicomentais, do ódio, de vingança, e de repente, depois de mais de 40 anos, ou 40 anos desencarnado, lhe é aplicada uma energia propícia para ele começar a ver. Ele se viu nas condições que estava, inclusive mergulhado na lama, naquela fétida lama, naquele lodo fétido. Disse, meu Deus do céu, estaria realmente ele pagando, né, os pecados que ele cometeu na visão dele, pelo mal que ele fez à irmã, que ele expulsou para ficar com a riqueza sozinho. Bom, mais adiante, dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres, lembrou do seu avô, acariciando-lhe o cabelo. André Luiz, chorando muito, recordou que seu pai sempre aludia aos desejos do seu avô com referência e com uma preparação acadêmica. O seu avô, o maior sonho dele é te fazer médico. O pai de André Luiz falava isso muito para ele. Se você fizer medicina, você vai ser uma coisa muito importante para o seu avô, que já tinha morrido nesse momento. André pensou longos anos que o mísero avô teria gasto ali, agarrado às ideias de posse financeira, compreendeu a extensão de seu débito para com o avô, relativamente ao diploma de médico, que não soubera, inclusive, honrar no mundo, porque ele realmente não soube honrar
a sua condição de médico. Ele foi tido, inclusive, como suicida inconsciente. Ele, embora tenha feito meia dúzia de bem, ele fez mais mal do que bem em função do apego à posição social. Ele foi realmente alguém que não fez um bom uso da medicina, segundo o que ele próprio narra na sua trajetória. André, pedindo, né, através de um olhar suplicante, né, para o Calderaro, rogando-lhe que perdoasse a sua indisciplina, o seu choro desesperado. Ele estava ali como benfeitor, foi tido como um padre, com vestes brancas, com aqueles mantos brancos, e chorando diante do avô dele. Calderaro entendeu a situação. Quem terá perdido de todo a expressão infantil? Se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura. Essa metáfora é maravilhosa, né? Assim, ele está mostrando para nós exatamente que André Luiz estava sendo muito infantil, uma criança, se voltou a ser uma criança naquele momento. Voltou a ser uma criancinha, chorando igual criança, né? Aí o Calderaro usou essa metáfora, né? Como é que nós podemos perder esse sentido da expressão infantil nesse momento, se o próprio Jesus, que é o supremo guia do nosso planeta, ele abriu seus braços um dia no berço da manjedoura como criança também? Jesus foi criança. Jesus viveu o seu momento infantil. Abriu os braços como criança, chorou como criança. E na metáfora de Calderaro, entendeu a situação de André Luiz, fazendo bem transcendente a comparação maravilhosa, compreendeu a situação de André Luiz chorando naquelas condições. Tornando mentalmente o cenário da infância longínqua, André sentiu-se novamente criança. Venceu de um salto o espaço que os separava, ajoelhou-se aos pés do seu desventurado avô Cláudio, que o observava agora trêmulo, completamente assustado. Cobriu-lhe as mãos de beijos, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntou: vovô, pois o senhor não me conhece mais? Então perguntou, porque o avô já estava vendo nesse momento. Ele já estava vendo o Lô, estava vendo Calderaro, estava vendo ele como se fosse um sacerdote. Impossível seria descrever o que se passou nesse momento. André esqueceu por momentos os estudos que o impuseram a fazer. Esqueceu os quadros daquele ambiente que provocaram curiosidade e pavor. Seu espírito, nesse instante, respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E enquanto as míseras entidades presas na especulação gritavam revoltadas, umas riam, outras a sorrelfa também, incapaz de compreender aquela cena improvisada, André, amparado por Calderaro, que também enxugava suas próprias lágrimas discretamente, diante da comoção que o assaltaram, sustentou seu avô nos braços, como se transportara louco de alegria precioso fardo, que lhe era doce e leve ao coração. Eu imagino uma cena dessa, ou nós, se estivéssemos uma situação dessa, eu não sei como é que estão meus parentes, meus avós, meus pentavós, tataravós, não sei, realmente não sei. Eu nem paro para pensar nisso. Às vezes estão até muito bem ou muito mal. Aqui, 40 anos depois, muito mal estava o avô de André Luiz, que o fez médico, inclusive. Nós vamos ficar aqui hoje, nossa live de hoje será um pouco mais curta, porque nós vamos entrar agora no processo de uma reaproximação. Avô, como é que vai chegar Cipriana? Dessa obra, preste atenção, no mundo maior, o espírito mais evoluído, mais grandioso é Cipriana. O Calderaro, ele é um professor, é um intelectual, uma pessoa muito inteligente, conhece muitas técnicas do magnetismo, mas amor profundo, Cipriana. Aquela ex-leprosa foi abandonada pela família, muito paupérrima, esse espírito grandioso. É o espírito mais evoluído, é o espírito, é uma verdadeira, assim, é uma verdadeira anja, né? Nessa obra, no mundo maior, é Cipriana, né? E Cipriana vai trabalhar, nesse próximo capítulo, que é o penúltimo, a possibilidade da reencarnação do velho. Mas vamos ver como é que isso vai acontecer, como é que vai ser essa aproximação. Não é uma coisa simples, vocês vão ver que não é uma coisa tão simples assim. Não, agora que ele está realmente melhorado, vamos já preparar a reencarnação dele. Não é assim, tem que preparar com mais tempo, vai levar mais tempo. E quanto tempo vai ser preciso para que seja programada a reencarnação dele pela intervenção de Cipriana, também do Calderaro.
Eu vou deixar para a próxima, para a gente entrar nesses detalhes, como é que eles vão fazer isso, tá bom? Porque se eu entrar agora não vai dar tempo para terminar, eu vou ficar no meio do caminho, não vai ficar legal. Eu fico por aqui para que na quarta a gente entre nessa parte, porque agora nós estamos entrando na vida de André Luiz, né, num momento da vida dele, e uma vida extraordinariamente sensível, né, que é com o avô, que o fez médico, né, embora um avô desonesto, um avô, como o pai dele também não foi tão honesto assim, né, o pai dele, que eu digo o pai de André Luiz, filho desse avô também que não foi tão honesto assim, né, e as consequências vieram, né. Nós já vimos o que aconteceu com o pai de André Luiz, né? Se não for a mãe dele para interferir com uma reencarnação compulsória, estava lá nas trevas até agora. Duas irmãs de André Luiz continuam nas trevas. Conhecendo um pouco da biografia de André Luiz, né? Bom, que Jesus nos abençoe. Eu peço desculpa realmente, porque eu não gostaria de entrar num capítulo que ele é muito mais longo e não daria tempo em 20 minutos terminar, tá bom? Então fiquem com Deus, um bom domingo, um bom sábado, final de sábado, um bom domingo maravilhoso. Quarta-feira que vem a gente continua a leitura. O capítulo é a reaproximação, e nessa reaproximação nós vamos ver como é que vai ser costurado por Cipriana, como é que vai ser programada essa possibilidade de uma reencarnação do velho e com quem. Aí vocês vão conhecer um pouquinho mais da Ismênia, que é a irmã dele que ele expulsou, ok? Então, muita paz, boa noite, muito obrigado, um abraço para todos vocês, Lazarine, Alice, deixa eu ver aqui, nós temos aqui Erlen, um grande abraço para vocês, Paulette, Sacaed, Paulo. Então tá, fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigado.